A paz, tudo bem? Pastor Fabiano na área. Ministério Mova-se, uma igreja em movimento. É isso mesmo. Um ministério que está em movimento, não somente refém da instituição e das paredes. Nós somos um ministério que nós vamos onde as pessoas estão. É por isso que nós temos feito um trabalho particularmente bacana, onde Jesus tem se tornado conhecido. Pessoas que não vão até uma instituição religiosa estão ouvindo e conhecendo Jesus. Por intermédio de quem? De pessoas que entenderam o chamado de Jesus. Um breve esboço aqui, né? O Ministério Mova-se que tem na cidade de Igarapava, ele nasceu de um coração missionário, né? Muitos conhecem um pouco da nossa história. Uma galera bacana aí já conheceu um pouco dos trabalhos que a gente desenvolveu ao passar dos anos, onde a gente teve alguns países, onde a gente teve em vários estados, cidades. Muitas igrejas foram abençoadas com o projeto de missões que nós desenvolvíamos, onde nós dávamos um treinamento de evangelismo. Tem vários relatos, testemunhos, vídeos na internet dos trabalhos que nós ministrávamos na igreja. Então, assim, esse trabalho do Ministério Mova-se é apenas uma continuidade do que já era feito alguns anos atrás. E essa chama, ela adormeceu por um tempo e agora ela está queimando o nosso coração. E isso a gente tem passado para as pessoas que estão ao nosso redor. A necessidade de falar do amor de Jesus, de estar no meio do povo, os excluídos da sociedade, onde muitas instituições religiosas não querem ir porque dá despesa, dá trabalho, mas para nós isso é alegria. Isso não é soberba que eu estou falando como pastor do Ministério Mova-se da cidade de Igarapava. Isso não é soberba, isso é uma realidade que nós vivemos. Nós respiramos isso, amém? Missões, né? E é apenas uma parte do processo, né? Apenas um pouco do processo. Então o que nós temos e queremos é que Jesus se torne conhecido, como fala em João 13, a partir do verso 32, um novo mandamento lhes dou. Quando vocês entenderem, Jesus renova uma aliança. Ele fala, um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros. Se amarem uns aos outros, eu me tornarei conhecido. Então, quando nós saímos para ir evangelizar, para falar do amor de Jesus. E tem muitas pessoas que conhecerão Jesus e nunca virão na nossa igreja. Eles vão em outras igrejas. E qual o problema disso? Né? Qual o problema disso? Né? Se vier para a nossa, amém. Se for para outras, amém. O importante é que Jesus se tornou conhecido. E é necessário que nós sejamos homens de honra, um para com os outros. E tudo que a gente falar, nós temos um preço a ser pago. Então nós temos que honrar os nossos compromissos como líderes, como homens de Deus. E esses dias eu tenho pegado muito forte na igreja sobre isso, né? E tem se achegado vidas na igreja, tem se achegado famílias na igreja, né? Cada culto que passa tem chegado pessoas novas, umas vêm, saem, outras têm ficado, né? E o mais interessante, sem nenhuma loucura, ilusionismo, sem oferecer nada em troca, a não ser o ensino
da palavra de Jesus. Infelizmente hoje tem ministérios que o pastor não prega, só traz gente de fora. Isso precisa ser falado, né? Fica trazendo, né? Você conhece a vida desses pastores, vocês sabem se eles estão pastoreando, vocês sabem o que eles têm feito nas suas horas vagas. Muito cuidado. Busque orar ao Senhor. Busque no oculto. E o Senhor te dará palavra, visões, missões, revelações, sem ser necessário viver de migalhas do Evangelho. Hoje nós tivemos um culto no Estradão de Baixo e foi algo maravilhoso, né? Hoje nós servimos um pão com salsicha, mudamos o cardápio, que era macarrão já mais de 2 meses. Hoje falei, bom, vamos mudar, e fizemos 50 pães com salsicha, com molho que a irmã Cida fez, a missionária da nossa igreja, que tem cedido a casa dela, o tempo dela, o dom dela para ofertar na casa do Senhor. Passamos lá às 7h15, pegamos todo o material, fomos para o Estradão fazer o culto e lotou. Demos uma palavra maravilhosa para aquele povo. Houve manifestação do Espírito Santo, pessoas foram curadas, houve manifestação do inimigo, onde nós repreendemos na hora, não deixamos o inimigo fazer algazarra, ficar falando, enganando as pessoas. Por quê? Porque nós temos buscado em oração. Somos bons? Não, estamos sendo construídos. O Ministério Mova-se é uma igreja que ela está no meio da sociedade. Tem outras frentes de trabalhos que estão sendo iniciadas. Na semana passada nós iniciamos o Ministério de Dança, o projeto de dança, o Instituto Mova-se de Arte e Mobilização no Estradão, onde o tio PC, o professor PC, ministrou a primeira aula, e amanhã teremos continuidade desse trabalho, né? Continuidade desse trabalho. Sem nenhuma prostituição, temos recebido ofertas de fora do país, os irmãos sabem disso, a igreja sabe disso. Irmãos de fora do país têm ofertado no nosso ministério, está sendo tudo passado bonitinho, com muito temor do Senhor. Nós temos administrado o dinheiro da igreja. Isso é Deus trabalhando na vida da igreja. E eu quero que essa palavra de hoje que foi ministrada, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Deram os ventos, vieram os rios contra aquela casa e ela não caiu porque estava sobre a rocha. Então um homem prudente, um homem de palavra, um homem sereno, um homem guiado pelo Espírito Santo, ele tem palavra. E o que tem faltado hoje? Caráter definido e forjado em Cristo Jesus. É por isso que nós temos batido forte. Quando nós buscamos a face de Jesus, ele transforma a vida do homem. E nós não somos mais bipolares. Mas aquele que ouve estas as minhas palavras e não a pratica é como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, vieram os rios, deram contra aquela casa e foi grande a queda dela. Por quê? Porque o que você está construindo não é sobre a rocha que é Jesus Cristo. Porque quando você constrói algo que o alicerce é Cristo, nada pode ser substituído. Amém? Então que a palavra do Senhor possa encher o seu coração, transformar o seu coração, impulsionar o seu coração
para que você tenha uma mente fértil em Jesus e uma mente definida em Jesus, convencida por Jesus, para que você não fique oscilando, indo e voltando, sem saber para onde você vai. Amém? A tempestade, ela vem sobre o cristão, ela vem sobre o ímpio, ela vem sobre o bom, sobre o errado, sobre o pecador, sobre aquele que ama Jesus. A tempestade vem sobre todos, independente da cor, raça, poder financeiro, crença, opção sexual. A tempestade vem sobre todos. E como que nós lidamos com a tempestade? Estando em Jesus. Quando estamos em Jesus, sabemos que a tempestade é passageira e após ela vem o quê? O tempo de paz e refrigério. E o que a tempestade gera sobre a minha vida? Forja o meu coração, a minha mente, para que cada vez eu me aproxime e a minha imagem, a semelhança seja mais parecida ainda com Jesus. Amém? Então assim, eu não sei o que você tem passado, eu não sei. Eu não vou ficar falando em cima de altar, criando situações que Jesus não mandou fazer. Simplesmente para atrair pessoas ou alimentar a sua ganância. Porque tem pessoas que são gananciosas e precisam de revelações. Mas pessoas que amam o amor de Cristo não precisam dessas coisas. Porque o amor dele nos basta. Domingo nós temos uma palavra que assim, vai ser uma das palavras mais lindas. Se o Senhor permitir de eu chegar até domingo, eu vou ministrá-la. Eu já estou com a palavra pronta, afiada, estudando, cheio do Espírito Santo. Para domingo, ministrar uma palavra para a sua vida, onde você vai ser transformado pela fé em Cristo Jesus. Deus abençoe o seu sábado, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua casa, seu trabalho, as suas finanças. Em nome do Rei dos Reis. Amém.